E agora, o pastor estava cantando e eu lembrando essa música, Grandioso És Tu. Nós tivemos uma conferência muitos anos atrás, acho que o pastor não estava aqui ainda, né, pastor? Com o pastor Francisco já estava aqui? Francisco? O que era padre. Não. Ele dizia assim, o poder, né, da palavra de Deus é que salva. Mas quando nós temos música boa, e aqui eu digo, igrejas com música boa é a música que nós cantamos, que é onde tem extraído da palavra de Deus, não é a palavra de Deus, mas tirado da palavra de Deus uma mensagem. E ele nos deu o testemunho de vida, ele era padreco, ele dizia assim, que essas crentes chegaram aqui na minha praça, invadiram a minha praça para cantar essa música? E foi essa música que transformou a vida dele. Ele deixou de ser padre para ser pastor, só ouvindo as crentes que ele criticava cantar uma mensagem profunda ao coração do homem. E ele recebeu Jesus Cristo como Salvador. Tem um livro, ele contou para nós que ele é perseguido por causa do que ele fala a respeito do que é o procedimento assim, de quem é padre, né? E como ele foi transformado pelo Evangelho. Então a importância da música boa é que ela tem o poder de transformar o coração, preparar pelo menos o coração para transformar. Foi a palavra, claro, que depois ele buscou, porque ele tinha o entendimento, mas não aplicava na vida dele. Ele olhou na palavra de Deus e tudo aquilo que foi cantado, ele foi lá, olhou na palavra de Deus e disse, eu preciso de Jesus Cristo como Salvador. E ele conta que ele já era pai de filho, tinha uma vida paralela, e aí ele se converteu, ele casou com a mulher, vive com a mulher, né? Tem filhos, tem uma família constituída. Então, é o poder do Evangelho. Então, é esse Evangelho que eu procuro pregar, procuro apresentar para as pessoas, né? Muitas vezes sou meio duro, eu digo assim, sou taxado de radical, mas eu prefiro ser taxado assim do que abrir a guarda para o inimigo e estar aceitando tudo que esses evangelhos pregam, tudo que é pregado. Então, até estou fazendo esse introdutório porque é o retorno à vera espiritualidade, é o título da mensagem. E nós vamos lá para o livro de Joel. Vamos orar primeiro e vamos meditar na palavra de Deus. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade que nos dá de abrir a Tua palavra. Ajuda-me a entender em primeiro lugar para a minha vida e também poder transmitir, ó Deus, para todos aqueles que estão presentes e também aqueles que no futuro nos ouvirão pelas redes sociais da igreja, que Tu possa ser glorificado através da nossa vida, Deus, e que nós possamos viver uma vida que representa verdadeiramente a nossa transformação, aquilo que Jesus Cristo fez, nos dando vida e vida em abundância, Deus, para que nós possamos andar no presente tempo de forma santa e irrepreensível, glorificando o Teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Joel capítulo 2, versos de 12 a 17. Joel 2, de 12 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai em jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, os que mamam, saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? O retorno à vera espiritualidade. O livro de Joel, irmãos, ele é considerado como um dos principais dos pequenos profetas, né? Ele é um livro de exortação, um livro que alerta sobre a força do juízo de Deus, o juízo vindouro, sobre aquela nação de Judá e de Benjamim. Então ele é um chamamento ao povo a apelar à misericórdia de Deus. Versículo 2, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu nome, no meu santo monte, perdão. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem,
já está perto, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então esse livro foi escrito aproximadamente no ano 600 a.C., no início do reinado de Joás, rei de Judá. Um tempo difícil em que a nação judaica passava. O capítulo 1 mostra, no livro de Joel, ele narra que a nação de Judá fora devastada por uma vasta multidão, um bando de gafanhotos. Uma fome chegou à nação em razão daqueles gafanhotos. Era a invasão desses gafanhotos, destruindo todos os bens, todos os recursos, todos os alimentos, o trigo, a vinha, tudo, os jardins, tudo aquilo que era sustento para o povo havia sido destruído. E Joel também descreve, aqui nessa passagem, em alegoria, simbolicamente, esses gafanhotos como nações que iriam invadir o povo de Judá, que iriam trazer consequências para Judá em razão do pecado de Judá. Povo pecador era o povo judeu. Será que é diferente de nossos dias? Será que nós somos melhores do que o povo de Judá para recebermos o alerta de Deus? O dia do juízo está chegando. A menos que o povo se arrependa, Deus imediatamente vai trazer o juízo. A mão de Deus vai pesar sobre o incrédulo e vai pesar sobre o crente que anda vivendo em pecado como vivia o povo de Judá. Então ele usa os elementos naturais, os gafanhotos, a fome, para trazer uma alegoria espiritual, para trazer um ensinamento espiritual. Então o contexto político aqui do povo de Judá é o tempo em que Acasias havia sido morto junto com Jeú, junto com Jorão, e Acasias deixou os filhos, e Atália matou todos os filhos. A mãe de Acasias, vendo que Acasias havia sido morto, ela exterminou toda a descendência de Judá, exceto um Joás, que Josabade reservou, guardou na recâmara e preservou ele durante 7 anos, para que depois o sacerdote pudesse, Joiada, colocar no trono. Então, passava Judá por um tempo difícil, porque uma perversa Atalia reinava sobre Judá. Então era a consequência do pecado da idolatria, tudo que cercava o povo em razão da vida que vivia Acasias, fazendo concerto com a casa de Acabe, e dos pecados de Acabe, trazendo para o povo de Israel para dentro do povo de Judá. E Deus havia pedido a separação. Acontecia tudo isso no momento. Então o profeta se levanta para trazer um alerta desse juízo de Deus. Então Joiada, ele dá ordens para que pudessem restabelecer o reinado com Joás. Joás, com 7 anos, é colocado no reinado, e a partir do momento que ele toma o reinado, começa a se restabelecer o culto verdadeiro a Deus. Por quê? Porque a Atalia, ela é exterminada e acaba toda aquela situação de perigo. Então, precisou levantar Deus um homem dele para que pudesse proclamar a palavra do Senhor, trazer o alerta, e pessoas se levantarem e se mobilizarem para buscar a vera espiritualidade, quer dizer, as coisas que agradam verdadeiramente a Deus. Então, o tema principal do livro de Joel é o juízo do dia do Senhor. O juízo do dia do Senhor. Um dia de ira, um dia de juízo. E o capítulo 2, versículos de 1 a 17, ele fala dessa metáfora das pragas, dos gafanhotos e da seca para renovar o apelo de arrependimento. Ele fala da necessidade de arrependimento. Então, quando ele diz tocai a trombeta, é uma forma de alertar o povo para a forma como eles estavam vivendo. Tocai a trombeta, alerte o povo da necessidade que o povo tinha de arrependimento. Renove o pacto de servir verdadeiramente a Deus. Por isso que ele levanta Jeoada para tentar fazer com que o povo volte a servir a Deus através do reinado de Joás, para que o povo volte para o Senhor. Então, o chamado do arrependimento. E do versículo 18 em diante, ele descreve esse dia do Senhor de forma escatológica. Nós não vamos entrar nesse detalhe.
e que o povo deveria atentar ao chamamento do arrependimento, às profecias que haviam sido dadas para o povo. Então, o retorno à vera espiritualidade. O que é vera? É o diminutivo de verdade. Então, a verdade, ela precisa estar presente na vida do crente para que ele possa andar espiritualmente. E qual é a verdade? A palavra genuína do Senhor. A palavra sem adaptar para a minha maneira que eu queira viver. A palavra que Deus diz que eu devo viver dessa forma, eu devo aplicar. Por isso que eu digo muitas vezes, as pessoas vão dizer, isso é muito radicalismo para mim. Não, o crente ele tem que viver no presente tempo dessa forma, irmãos, para que ele possa ser a diferença, para que ele possa alertar o povo desse juízo. Seja o cristão que está em pecado, como aquele que vive ainda longe de Deus. Nós não podemos massagear o ego das pessoas com palavras de lisonjas. Precisamos levar com amor a verdade. Ela às vezes dói, mas ela precisa ser levada. Então o retorno à verdadeira espiritualidade, ou seja, viver de forma real, de forma convincente que eu sou um salvo em Cristo Jesus. O povo de Deus não vivia como o povo de Deus. Ele se misturava com as nações. Israel era um tropeço para Judá. E Deus diz, eu não quero que tu viva assim. E fale para nós hoje, irmãos. Deus não quer que nós vivamos, ora no mundo, ora na igreja. Ele quer que nós vivamos de forma verdadeira, convincente, que o meu testemunho possa manifestar o meu caminhar por esse mundo, que eu sou um verdadeiro filho de Deus, um genuíno salvo em Cristo Jesus. Então nós temos falsas igrejas pregando falsas doutrinas. Nós pregamos a palavra do Senhor, porque é a necessidade, porque não há espiritualidade se não houver a palavra do Senhor presente na vida do homem. Senão a carne vai prevalecer, o mundo vai prevalecer, porque eu não vou saber o que agrada a Deus. Então nós temos que estar atentos, né? Nós temos, se o irmão pegar 54 semanas, nós chegamos na igreja quarta, domingo de manhã, domingo de noite, são 156 encontros. Graças a Deus quem pode estar em todos, mas nós sabemos que muitas vezes é difícil. Então são 156 cultos que eu recebo instrução da palavra do Senhor, a minha presença. E essa minha presença, ela é verdadeira? Ela tem a finalidade certa de vir, e eu falei isso pela manhã, de ouvir a palavra de Deus e reter a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra o Senhor quando eu sair daqui e for viver nesse mundo? Como eu tenho me comportado? Ou é uma rotina? Ou é um descargo de consciência que eu tenho que ir lá porque senão o pastor vai me ligar e vai pegar no meu pé? Como eu tenho procedido? Espiritualmente isso é importante, irmãos, nós temos esse entendimento para nós sermos verdadeiros crentes. A palavra do Senhor fala aos nossos corações. Nós temos programações de homens, senhoras, casais, temos várias programações também para nos ajudar. Mas nós temos que ter o entendimento. Não perca a essência daquilo que é o culto a Deus, o culto verdadeiro a Deus. O crente tem que ter o brilho nos olhos quando chega o dia do Senhor, para chegar na casa do Senhor, para ter comunhão. Claro, temos o frio, temos chuva, temos distância, temos N problemas, mas quando não tem problemas não podemos dar desculpa para não viver mecanicamente ou só quando me agrada eu vir à casa do Senhor. Então é o que aconteceu com o povo de Israel e não pode acontecer na igreja local, para que nós não percamos o foco da nossa vida. Então a pergunta que se faz necessária: estamos aqui por rotina ou por espiritualidade? No final da mensagem, cada um terá que responder para Deus. Nós não vamos apelar, mas cada um tem que responder para Deus. Como eu tenho me comportado? Qual tem sido o meu comportamento? Então, a verdadeira espiritualidade, nós vamos ver no nosso texto. Primeiro, ela demonstra, versículo 13. Rasgai o vosso coração. Coração rasgado demonstra verdadeira espiritualidade. Ah, mas coração é papel que eu posso pegar e rasgar? Não, não é papel. Coração é de carne. Mas tem um sentido figurado aqui, irmãos. Coração rasgado, simbolicamente, quer dizer que eu não duvido daquilo que a palavra de Deus, quando pregada, ela é necessária para a minha vida. Ela é para mim, em primeiro lugar. Eu não duvido disso. Isso é ter um coração rasgado, pronto a receber a palavra do Senhor. É diferente de rasgar as vestes, segundo Samuel 1, 11 e 12. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram e jejuaram até o fim da tarde, por Saul
e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Antes de Davi assumir o trono, Saul foi derrotado com seus filhos, com o povo de Israel. E que ele, quando veio a notícia para ele, ele rasgou as vestes. Mas o rasgar as vestes de Davi não foi simplesmente pegar e rasgar o material físico, porque o coração dele já estava sensibilizado por aquilo que havia acontecido com Saul, com Jonatas, seu grande amigo, e com o povo de Deus. Lembra que ele teve 2 oportunidades para matar Saul? Longe de mim que levante a mão contra o ungido do Senhor. Então, quando ele soube a respeito da morte de Saul, ele rasgou as vestes, porque o coração dele já estava rasgado. O sentimento por Saul, pelo povo de Deus, causou tristeza. Isso é rasgar o coração. Sentir o meu pecado e o que eu tenho que abandonar. Por quê? Porque a palavra de Deus falou no meu coração e eu tenho que abandonar, porque isso não agrada a Deus. Rasga o coração, não rasga as vestes. Por isso que não pode ser mecanicamente. Nós temos que entender o motivo pelo qual a palavra de Deus vai fazer morada no meu coração. Então, era costume da época, se expressava assim, mas muitos faziam mecanicamente. Mas Davi fez porque tinha um coração pronto, segundo o propósito de Deus. Ele foi escolhido lá por Samuel, no capítulo 16. Esse aqui é o homem conforme o propósito do meu coração. Ele tinha o coração de Deus. Sabia a vontade de Deus para a vida dele e para a vida daquele povo que ele ia liderar depois da morte de Saul. Ele poderia ter se alegrado, não. Ele rasgou porque ele sentiu. Então, rasgar as vestes era sinal do que havia sido já acontecido no coração. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Ele passa a operar na nossa vida, mudar nosso comportamento, nosso testemunho, nosso falar, nosso caminhar por esse mundo. E aí nós cumprimos a ordenança do batismo. Então, quando nós nos batizamos, nós mostramos aquilo que já aconteceu previamente no meu coração, que é aceitar Jesus Cristo como Salvador. O batismo é uma consequência de identificar-me. Então, isso aí é rasgar o coração. Ele rasgou o coração porque mostrou o que havia acontecido dentro dele e ele externava para a glória de Deus. 1 Reis 21, 27 a 29, sucedeu, pois que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu de pano de saco e jejuou. Dormia em cima de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias tibista, dizendo: não viste, Acabe, que ele se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei mal a ele nesses seus dias, mas sobre os dias de seu filho trarei todo o mal sobre a casa de Israel. Porque Deus havia dito que Acabe receberia o juízo de Deus em razão da idolatria que ele fez com que o povo de Israel cometesse. Porque ele era instigado por Jezabel. Jezabel era filha de Ebaal e colocou o culto a Baal ali. Isso não agradava a Deus. E Deus disse: eu vou trazer juízo sobre ti, sobre ti, sobre ti. E ele fazendo mal, fazendo mal, fazendo mal, até que um dia ele rasgou verdadeiramente seu coração. Ele sentiu o pecado e Deus poupou sobre o seu reino. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. As pessoas estão indo para o inferno. E elas precisam conhecer que Deus vai trazer juízo com a postura delas de viver nesse mundo longe de Deus. Eles precisam de arrependimento como Acabe fez. Era perverso, era mau, mas Deus poupou ele. O homem precisa entender isso e nós precisamos mostrar. Nós somos a luz para mostrar para essas pessoas. Eles precisam se humilhar para que Deus possa ver o que está no coração. Não porque rasgou as vestes, não porque faz boas obras, não, mas porque tem um coração propenso à palavra do Senhor. Por isso que ela precisa ser pregada, para haver transformação, para haver humilhação como aconteceu. O profeta de Deus, Elias, pregou e houve o resultado. 1 Samuel 16, 7, porém, disse o Senhor a Samuel: não atentes para a aparência sua, nem para a sua altura e sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor vê o coração rasgado. Aqui, quando Samuel viu Eliabe, disse assim: esse é o ungido de Deus. Esse aqui que Deus me mandou na casa de Jessé para ungir. Deus disse: não é esse, não é esse, não é o outro, não é o outro, não é o outro, não é esse. Porque eu sei o coração desses homens. Eliabe
Ele era igual a Saul, bonito, forte, mas perverso, não tinha um coração para o propósito de Deus. Deus viu o coração dele e não escolheu ele. Mesmo que eu, como homem, Samuel, estou escolhendo. Não é tu. É eu que vou escolher Samuel. Vai e espera. E aí foi e buscou Davi, o homem conforme o propósito de Deus, porque tinha um coração propenso. Pecou como nós pecamos, irmãos. Mas Deus está pronto a perdoar quando nós reconhecemos o pecado. Então, essa situação do coração, a parte interna, ela é vista na minha atitude. Quando o meu coração está rasgado, quando eu espiritualmente estou ligado a Deus, o meu coração vai manifestar que eu sou filho de Deus, que eu sou salvo em Cristo Jesus, que eu estou de passagem por esse mundo e que muito em breve eu vou estar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, muitas vezes acontecia o mal, Deus permitia o mal para o povo de Israel para ver o que acontecia no coração. O povo muitas vezes rasgava, dormia em cinza, mas não era verdadeiro arrependimento. E Deus conhecia isso. Por isso que Deus julgava e continua julgando, porque Ele sabe a intenção do coração do homem. Não mudavam de atitude. Continuavam, ora servindo a Deus, ora servindo a Baal. Versículo 13, rasgai o vosso coração e não as vestes. Mesmo que fosse importante para demonstrar externamente, não me adianta. Rasga o teu coração. Então não adianta vir de terno, de gravata na igreja, coração rasgado? Não, externamente, mas internamente não está. Não estou aí nem para Deus, nem para a palavra que está sendo pregada. Rasgai o vosso coração. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Ela que rasga. Ela que transforma. Ela que faz a obra. Ela que tem força para humilhar, para quebrantar, para romper, como fez com o pastor Francisco, que ouviu aquela música e disse, eu preciso de Jesus Cristo. Eu preciso, porque eu sou pecador. Sou um religioso, sou pecador. Rasgou o coração dele. Então, nós vemos isso. O coração também que não se rasga. Ele ouve, ele ouve, ele ouve. E ele não se rasga. Nem por fora, manifesta, e muitas vezes nem por dentro. Por quê? Porque ele muitas vezes chega, ele ouve a palavra e ele volta como chegou. Não fez diferença para ele. Não quer permitir que o Espírito de Deus trabalhe. Então, quando Jesus Cristo fala lá na parábola do semeador, em Mateus 13, ele diz que parte da semente que o semeador passou a semear caiu na beira do caminho. Mateus 13, 4. E depois, mais adiante, os discípulos, não entendendo, pedem para o Senhor explicar. Senhor, explica-nos a parábola. Porque o Senhor falou dessa forma que caiu na beira do caminho. O que significa isso? E ele explica que aquela que cai na beira do caminho, ela caiu numa terra dura, numa terra que não permite penetrar. A pessoa ouviu a palavra, mas aí vem as aves, elas pegam aquela semente e comem. Por quê? Porque ela não consegue germinar, não penetra, né? E a ave come. Então, esse é o coração duro, o coração que não quer ser rasgado. Ele ouve, mas não aceita. Não quer ser rasgado. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Mostra no íntimo arrependimento. E é isso que nós precisamos, irmãos, dia a dia mostrar diante do nosso Deus. A dependência do Senhor na nossa vida espiritual. Senhor, faz-me mais semelhante ao Salvador. Mas quando isso nós pedimos, irmãos, pode ter certeza, vai vir prova, vai vir dureza sobre a nossa vida, porque se eu quero ser semelhante ao meu Salvador, eu preciso muitas vezes sofrer humilhação, sofrer retaliação, sofrer coisas que esse mundo impõe, que o crente muitas vezes ele prefere não passar por esses momentos e seguir a sua vida cristã sem espiritualidade. Então, o desafio, retorno à vera espiritualidade. Porque quando nós nos convertemos àquele primeiro amor, como fala lá em Apocalipse, nós fazemos tudo e o melhor para o Senhor. Mas depois vai esfriando, e aí ele fica em segundo plano. Rasgai o vosso coração. Então Samuel diz que Deus não vê como o homem vê. Deus vê o que está no íntimo do coração da pessoa. E Deus sabia disso do povo de Israel, porque o Senhor
é que sonda a mente e sonda o coração. Determina outra vez em um certo dia, dizendo a Davi, muito depois, como está escrito, hoje se ouvirdes a vossa voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 4, 7. Hebreus 4, 7. Ouve a palavra do Senhor, aplica na tua vida. Isso se refere lá ao Salmo 95 em relação às águas de Meribá. Então Deus quer um povo verdadeiro, um povo espiritual, um povo que faça aquilo que Deus deseja que faça, não por peso, mas para a glória do Senhor, para honrar e glorificar o Senhor, para que as pessoas que ainda não têm Jesus Cristo também possam rasgar o seu coração. Muitas vezes nós não entendemos, mas Deus nos coloca em situações para nos provar, porque as pessoas estão olhando para as nossas vidas. E elas, a partir do nosso testemunho, do nosso andar, elas podem ser tocadas por um coração que procura fazer aquilo que agrada a Deus. Não olhando para as coisas que estão aqui, mas para as coisas que estão lá na eternidade. Êxodo 34, 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guardas a beneficência em milhares e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e a quarta geração. Então aqui está sendo descrito por Moisés os atributos desse Deus maravilhoso. Deus longânimo, Deus tardio em irar-se. E é o que está dizendo aqui o próprio profeta Joel no versículo 13. Porque ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é tardio em irar-se. Grande benignidade. E ele arrepende-se do mal, irmãos, que ele projeta fazer sobre a nossa vida quando ele vê um coração rasgado e quebrantado. Ele muda, não que Deus oscila, não é isso, irmãos. É que Deus vê a intenção do nosso coração. Por isso que nós temos que estar atento à palavra do Senhor, para não pecar contra o nosso Deus Todo-Poderoso. Versículo 14. Quem sabe se não voltará e se arrependerá. Deus não é homem para que se arrependa, mas ele vê a intenção do coração. E ele tem prazer num coração arrependido. Foi com Acabe. Olha o que era Acabe. Eu não sou tão perverso como o Acabe, mas nós somos pecadores tanto quanto. Mas ele está pronto a nos perdoar. O Senhor não retarda a sua promessa. Ele é longânimo, ele é tardio. Por quê? Porque ele não quer que ninguém se perca, antes que todos venham ao arrependimento, ou seja, que todos rasguem o seu coração. Por mais que a gente veja ao nosso redor tanta maldade nesse mundo, guerras e tantas coisas, Deus está pronto a perdoar essas pessoas. Mas para isso, elas precisam ter acesso ao Evangelho, pela pregação da palavra de Deus, presencialmente, na igreja, pela rede social, num folheto, seja onde for, a palavra de Deus precisa chegar no coração dessas pessoas, para que elas possam ser transformadas, para que elas possam rasgar o seu coração. Coração rasgado, versículo 13, arrependido, Deus não despreza, está escrito ali, versículo 14, que ele também se arrepende. Ele não vai desprezar um coração arrependido, ele é misericordioso, compassivo, benigno. Por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode se negar a si mesmo. O atributo de Deus está na palavra do Senhor. Isso é característica de Deus, é presente no Senhor. E ela pode ser vista na vida daquele que tem um coração rasgado. Esses atributos morais de Deus, eles podem ser vistos na nossa vida. Benignidade, amor para com os outros. Pregando a palavra de Deus, mostrando que esse Deus, ele é irado, mas ele pode perdoar o pecado daquele que se arrepende. Então, a vera espiritualidade, um coração rasgado. Em segundo lugar, versículo 15 e 16. Tocai a trombeta em Sião, santificai em jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação. Santificação, congregação santificada. Além de coração rasgado, a santificação. Ou seja, a separação do pecado. É o que está dizendo. É o que o povo recebeu de Joel, a exortação. É o que Deus faz nos nossos dias, para que o homem possa gozar da presença de Deus. Versículo 14. Quem sabe se voltará. Voltar, Deus vai se voltar.
Quando ele vê um coração rasgado, um coração que quer fazer a vontade dele, ele vai ter prazer na comunhão. Senão ele não vai estar conosco, irmãos. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até que ele venha nos buscar. Mas para isso eu preciso viver de forma santa. Congregação santificada. Por isso que ele diz lá, versículo 15, tocai a trombeta em Sião, santificai, convocai a assembleia solene, convoque a assembleia solene. Ele diz no versículo 1, tocai a trombeta. Então é alerta para a santificação, irmãos. E isso é diário. Como que eu sei? Lendo a palavra de Deus. Os mandamentos do Senhor não são pesados, mas ele nos instrui como nós devemos andar para agradar ao nosso Deus Todo-Poderoso. E ele fala a nação. O que é nação? A nação é composta de anciãos, a nação é composta de jovens, de velhos, de homens, de mulheres. Versículo 16, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, os que mamam, saiam noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O que aconteceu lá no Êxodo, quando Moisés apareceu por várias vezes na frente de Faraó? E ele dizia, deixam nós sairmos e servirmos ao Senhor, não aqui no Egito, mas no deserto. Ele perguntava, quem vai? E Moisés dizia, os meninos, as meninas, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, o nosso gado, o que nós vamos ofertar para o Senhor, tudo que nos pertence. Por quê? Porque Deus quer isso de nós, irmãos. Ele quer o povo completo servindo ao Senhor. Uma nação santificada. E Israel não entendia isso. Será que hoje, como igreja, nós entendemos isso? Não é obrigação só de um, mas de todos nós, irmãos, como parte dessa igreja local, como parte do corpo de Cristo, com os outros irmãos que nós conhecemos que são salvos, de vivermos no presente tempo de forma santificada. Seja criança, porque está aprendendo em casa a viver dessa forma, porque eu estou ensinando como pai. Todos devemos viver dessa forma, nos exortando uns aos outros, quanto mais vemos que está se aproximando o dia do juízo, o dia do Senhor. Nós sabemos que vamos ser retirados desse mundo, transformados. Mas e aqueles que vão ficar? Então nós precisamos alertar. São todos com que nós nos relacionamos, precisam saber disso. Através de um folheto, através do testemunho, através da pregação da palavra do Senhor. Então, muito tempo de crente, muitos anos de convertido, muito trabalho na igreja não quer dizer que seja santificado. Precisa ter um coração rasgado e pronto a abdicar o pecado, abdicar a tudo aquilo que não agrada a meu Deus Todo-Poderoso. Lembrando que Jesus Cristo pagou um preço precioso pelo meu pecado para me dar vida e vida em abundância, para que um dia eu possa estar na presença do Senhor. Quando ouviram isso, saíram um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. João 8, 9. A mulher adúltera. Quando souberam que a mulher havia adulterado, jogaram na cara de Jesus, ó, essa aqui adulterou. O que tu vai fazer com ela? O Senhor disse, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E aí a palavra de Deus diz que os homens, os mais velhos, começaram a sair primeiro. Por quê? Porque quanto mais idade, mais pecado tem. Uma criança não tem tanto pecado como eu. Quantos anos eu já vivi? Quantos pecados eu tenho? Se eu fizer um pecado por dia, são 365 vezes 63. Uma criança que tem 5, 6, 7 anos não tem pecado como eu tenho. Então, eles saíram por quê? Porque eles não viviam de forma santificada e queriam acusar o santo dos santos de que ele estava julgando de forma errada aquela mulher porque não queria que apedrejasse, porque não queria que matasse a mulher. Então é importante todos estarem envolvidos. Filhos que mamam, versículo 16. Homens, mulheres, crianças, todos precisam estar cientes da sua responsabilidade de viver uma vida santificada. Mateus 21:16, e disseram, ouves o que estes dizem? E Jesus disse, sim, nunca lestes, pela boca de meninos e criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Por isso que o Senhor falou, aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra.
Da boca das crianças tem um perfeito louvor. Por quê? Porque a criança é ingênua. É claro que ela vai precisar responder um dia pela sua vida também. Mas o homem, quanto mais duro o coração, quanto menos quer rasgar o coração, o pecado vai tomando conta da sua vida, vai endurecendo, endurecendo, e jamais ele vai viver de forma santa. Primeiro, porque não tem Jesus Cristo como Salvador, não quer receber a salvação. E o crente, porque se acha o Todo-Poderoso e não precisa de santificação. Né? E por isso que eu sou muito contra essas igrejas oba-oba que pregam a salvação só. E a santificação onde fica? Sem a santificação ninguém verá a Deus. Ela faz parte da salvação, ela anda de mão junta com a salvação. Eu não aceito que alguém venha me explicar que é salvo e vive conforme a perversidade desse mundo, com base nesse versículo. Senão Deus não precisaria ter colocado esse versículo. Mas o homem não quer saber. Ele acha que é salvo e vive do seu jeito, vivendo não conforme a palavra de Deus. Congregai-vos, santificai-vos. É um chamamento da palavra do Senhor. Então a criança ela é sincera, mas um dia ela vai precisar também chegar ao arrependimento. O princípio da palavra de Deus lá em Provérbios 22:6 ensina, instrui o menino no caminho que deve andar, seguir. E quando ele crescer, né, envelhecer, ele não se desviará. Não quer dizer que ele vai ser salvo porque ele foi ensinado, não. Mas ele vai ter o entendimento necessário para poder, no momento da vida dele, aceitar Jesus Cristo como Salvador. Eu fui aceitar Jesus Cristo como Salvador com 18 anos. Fui criado dentro de uma igreja. Mas só aos 18 anos que eu fui entender que eu era pecador. Mas eu fui instruído na palavra do Senhor. Por isso que nós temos as classes, escola dominical para as crianças, deve ser valorizado, deve se trazer a criança, para que ela no dia possa receber Jesus Cristo como Salvador, porque ela é o futuro dessa igreja. Ela é o futuro do corpo de Cristo, porque um dia nós, se o Senhor não voltar e nos levar, elas vão ser parte dessa igreja local, de uma outra igreja local onde Deus vai usá-las. Então a importância da palavra do Senhor. Mateus 12:33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é bom. Ou dizeis que a árvore é má ou o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Diz aquele ditado popular que a árvore não cai longe do fruto. Então se tu tem uma macieira aqui, ela está cheia de maçã. O fruto é a maçã. Mas se tiver algum fruto caído no chão, é maçã. Não vai ser goiaba que está dando lá do outro lado, vai ser maçã. Então, o fruto ele está próximo da árvore. E isso é uma exortação para nós a vivermos de forma santa, porque nós somos o corpo de Cristo. E se Cristo é santo, se Cristo verteu o seu precioso sangue para me dar vida eterna, eu preciso estar próximo dessa árvore, para que ele possa ser manifesto através da minha vida, se eu realmente sou um salvo em Cristo Jesus. E ele fala lá no versículo 16, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O noivo e a noiva também deveriam prestar o culto, viver de forma santa. Por que ele usa isso? Porque naquela época, o homem que dizia assim, eu vou casar, tu não podia ir para a guerra. Ele precisava ficar em casa até que pudesse casar, desposar, viver um tempo com a mulher para depois poder ir à guerra. Mas ele aqui está convocando. Por quê? Porque o prazer da carne, ele fica em segundo plano para aquele que quer se santificar e servir a Deus. Então ele disse, vem noivo, vem noiva. Deixa esses prazeres momentâneos da carne, do mundo, e vem e congrega, porque eu quero um povo santo. Esse Judá está vivendo em pecado por causa de Israel, e eu não quero que tu viva dessa forma. Ele não está desprezando que tu vá fazer uma família, não, mas está mostrando a prioridade que tem de o noivo e a noiva estarem juntos de forma santa, congregados, fazendo a vontade de Deus. É uma alegoria. Então o senso de dever é maior do que o senso de prazer. Deus me dá o respaldo bíblico. Ah, mas eu estou desrespeitando a Deus. Não, não estou, porque aqui ele está mostrando que há uma necessidade maior, que é a santificação, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor. Muitas vezes o circo está pegando fogo e eu não estou nem aí. Não estou nem aí para aquilo.
Por quê? Porque eu não tenho espiritualidade, eu não tenho a santificação, eu não estou preocupado com testemunho meu, pessoal ou da igreja. Não estou dando bola para isso. Rasgue o teu coração, largue de mão os teus gostos pessoais. Faça o teu dever, aquilo que só tu pode fazer, aquilo que só eu posso fazer. Cada um tem a sua responsabilidade para que o corpo de Cristo possa ser santificado. Não espere pelos outros. Ah, mas o irmão está em pecado, isso me dá liberdade de pecar? Não, não dá. Dá liberdade de tu chegar e conversar com teu irmão para que tu possa ganhá-lo de volta para o corpo de Cristo. Restabelecer a santidade. Te dá essa autoridade. Mas não te dá liberdade de pecar porque ele está pecando. Jesus Cristo não tinha nem tempo de descansar nem reclinar sua cabeça. Ele abriu mão da presença do Deus verdadeiro, todo-poderoso, sendo ele Deus. E ele veio a esse mundo, se fez carne para habitar entre nós, para nos dar vida. Mas ele não tinha nem onde repousar a sua cabeça. A palavra de Deus fala isso lá em Mateus e em Lucas. Por quê? Porque ele tinha um projeto maior. Pregar a remissão do pecado, pregar o arrependimento, pregar o evangelho que era ele próprio. Ele se entregou para nos dar vida, para que o coração possa ser rasgado, santificado, para que possa se apresentar diante de Deus. Talvez tu não goste, mas é a palavra de Deus. E eu afirmo, irmãos, se não gostou, muda teu coração. Ah, não gostei da música, muda teu coração. Se tem uma música em outra igreja que levanta as mãozinhas, que bate palma, que tem guitarra, tem tudo, muda teu coração, rasga teu coração, se santifica. Não vai atrás dessas doutrinas chamadas modernas, contemporâneas. Então, a palavra de Deus, através do profeta Joel, exorta a volta à vera espiritualidade. Precisa demonstrar coração rasgado. Precisa mostrar uma congregação santificada. E por último, precisa, irmãos, para tudo isso acontecer, de oração. Versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entrem no alpendre e o altar e digam, poupa o teu povo. Para quem eles estão pedindo? Para Deus. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos, onde está o teu Deus? Então ore a Deus, para que tu possa ter forças de se santificar, de viver de forma a agradar ao Senhor. Então os líderes e o povo, eles se reuniram em oração. Nós temos o culto de oração, a importância do culto de oração, a importância de participar da oração, aquela que nós temos individual, colocada num horário específico. A tua oração, o teu tempo devocional, tudo isso é importante. Por quê? Porque isso vai te aproximar mais de Deus. A palavra de Deus é Deus falando a nós. A oração é nós suplicando a misericórdia de Deus. E foi o que Joel fez. Foi o que Elias fez quando aconteceu com Acabe. E nós precisamos disso, irmãos. A igreja precisa disso. Onde está o teu Deus? É o desafio, irmãos. Onde está o teu Deus? Não só no tempo de alegria, mas em tempos de dificuldades espirituais. Quanto mais nós desejarmos fazer a vontade de Deus, mais o inimigo vai nos assediar. Ele está bramando ao derredor, procurando derrubar aquele que quer fazer a vontade de Deus. Mas saiba que tu vai ser vencedor com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, porque tu está no caminho certo. Isso deve te incentivar, deve te motivar a buscar mais o Senhor em oração, depender dele, para que ele possa te dar essa força de santificação. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Salmo 47, 11. A Bíblia declara a presença de Deus. Deus criou os céus, a terra, Deus estava presente na criação, Deus está presente hoje. Deus está em todos os lugares e Deus está no seu assento, no céu, ouvindo as nossas necessidades, a nossa oração, o nosso clamor, quando nós buscamos ao Senhor. Ele está ao alcance de qualquer um, mas só que para isso precisa ter Jesus Cristo como Salvador, o primeiro passo. E o segundo passo, não pode viver de forma pecaminosa. Santificação, coração rasgado, para que Deus possa ter prazer em nos ouvir. E talvez, como aconteceu com Acabe, se arrepender do mal que ele possa estar pensando em fazer porque eu estou com o coração endurecido.
Apesar do céu, então, ser o seu trono, ele está ao nosso alcance. Ele não é um Deus distante. Eu estou na igreja, Deus está aqui. Eu estou no meu carro, Deus vai estar comigo. Eu estou na minha cama, Deus está comigo. Deus está em tudo que é lugar. Ele está ao alcance de uma oração. Hebreus 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou, sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, o nosso Salvador está ao nosso alcance. Mas este, havendo oferecido um sacrifício único pelos nossos pecados, está sentado ao lado de Deus. Hebreus 10, 12. Então, o salvo tem acesso a qualquer momento. Ele não precisa se confessar com ninguém. Ele precisa dobrar o seu joelho. Se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para perdoar nosso pecado, a nossa iniquidade. Restaurar a comunhão, nos purificar. Está ao nosso acesso. Dobra o joelho, dobra o coração. Ore a Deus. Simples, não precisa ser palavras pomposas. Não, simples. Senhor, me arrependo, perdoa o meu pecado. Seja qual for a área da minha vida, Ele está pronto, porque nós somos salvos e temos acesso através de Jesus Cristo. Confessais vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões como nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, ou seja, da vera espiritualidade, se alguém está desviado da vera espiritualidade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu pecado, esse irmão salvará o pecador da morte e a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecado. 5, 16 a 20 de Tiago. Então, a oração tem poder, irmãos. A oração tem poder. E diz que Elias orou. Não diz assim que foi fervorosamente, que foi 2 horas. Não, ele orou. Por quê? Porque o Senhor viu o coração dele. Tudo aquilo que ele enfrentou, ele passou com Acabe, com aquela seca, aqueles 3 anos e meio, depois de ter enfrentado os profetas de Baal, ele orou. E não diz que foi fervorosamente, ele simplesmente orou e Deus ouviu a oração, a mão de um homem que se dobrou. E aí apareceu aquela mão no céu, depois da 7ª vez que o servo de Elias foi ver, e ele voltou: Senhor, vejo uma mão no céu. E Deus mandou chuva em abundância e acabou a seca. Porque se arrependeu do mal que o povo vivia. Por quê? Porque houve um homem que trouxe a palavra para que houvesse arrependimento, para que o povo congregasse e restaurasse os altares, o altar onde ele sacrificou aquele bezerro, que veio o fogo e lambeu a água toda que estava lá. O povo ouviu e Deus teve prazer em ouvir a oração de um justo, intercedendo por uma nação. E é isso que nós precisamos ter em mente, como salvos em Cristo Jesus. É para isso que Deus ainda nos mantém nesse mundo, irmãos. Para que nós possamos, através da oração, dessa vida de santidade, um coração rasgado, fazer a vontade do Senhor. Então, no Antigo Testamento, é mencionado o juízo sobre o povo de Deus. Seja o pecado individual, como o pecado da nação. Hoje, cada um de nós é responsável individualmente diante de Deus. Precisa reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Isso é uma decisão pessoal. Mas nós, irmãos, como nação escolhida, através de Jesus Cristo, não é Israel, povo separado, nós precisamos viver em harmonia para que o meu pecado não possa refletir sobre a vida do irmão, porque Deus não vai ter prazer na congregação que tem um pecado, que não é confessado, que é vivido de forma que possa prejudicar a nação. Então, que eu possa pensar nisso, para que eu não traga consequências danosas sobre a vida dos irmãos. Ah, mas Deus é injusto, vai trazer sobre mim? Vai. Por quê? Porque Ele está olhando todo. No momento que eu me digo cristão e congrego com outros, nós precisamos andar de comum acordo.
conforme a palavra do Senhor. Não deixamos de ser pecador. Se confessarmos nosso pecado, ele vai perdoar. Mas nós precisamos abandonar o pecado e procurar viver de forma a agradar ao Senhor. Então Deus, às vezes, pode usar esses eventos como ele usou aqui no Velho Testamento, naturais, para mostrar uma aplicação espiritual ao povo, para que o povo possa ver as consequências do seu pecado e se aproximar novamente de Deus. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nunca esqueça que foi Jesus Cristo que foi crucificado por mim e por ti. Viva de forma santa, viva de forma a agradar a Deus. O dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras, as obras desse mundo, que nela há, se queimarão. Então, há um julgamento. Sim. É duro pregar, mas há esse julgamento para o tempo de hoje. Como houve lá o julgamento para a nação de Israel, há um julgamento para o tempo de hoje. Mas o Senhor não retarda a sua promessa, conforme já lemos em Pedro. Porque ele não quer que ninguém se perca. Ele é longânimo. Mas um dia esse ânimo de Deus vai acabar. E não sabemos quando é o dia. E nós precisamos pregar o Evangelho. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá. Torne para o Senhor nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55:6. Por mais perverso que possa ser o homem, por mais pecador que possa dizer-se ser, Deus está pronto a perdoar. Mas para isso precisa reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Somente recebendo a salvação, o pecado é coberto, é perdoado. A comunhão é restabelecida. E a vida é transformada. E nós, irmãos, como salvos em Cristo Jesus, a pergunta é: onde está o teu Deus? Está aqui só na Bíblia? Ele pode ser visto na tua, na minha vida? Meu coração está propenso à santificação? A buscar o Senhor todos os dias, em todos os momentos? Onde está o teu Deus? Será que os incrédulos podem ver o meu Salvador através da minha vida? Será que eu sou essa trombeta tocando nos ouvidos deles que vai haver um julgamento e que eles precisam de arrependimento? Qual tem sido o meu comportamento? Ou eu estou mais preocupado com as coisas desse mundo, as coisas materiais? Que possamos, irmãos, clamar pela misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, em primeiro lugar, para nos santificar dia a dia. E também pela nossa igreja, para que eu possa ser membro dessa igreja de forma digna, irrepreensível, mesmo ainda sendo pecador, mas que meu pecado não afete a nossa comunhão e não prejudique as bênçãos que Deus pode derramar sobre essa igreja, porque eu estou sendo falho e mantendo a comunhão com os irmãos. Que Deus possa ser glorificado, que a nossa vida seja verdadeiramente espiritual. Amém?